Programa de controle médico de saúde ocupacional. É o que a gente vai falar hoje. Como o profissional de segurança do trabalho tem que fazer, o que é, de fato, para que serve, como funciona. Na prática, esse programa de controle médico e saúde ocupacional. E, de fato, é muito importante. Algumas empresas, às vezes, não têm a prática de ter o programa de controle médico de saúde ocupacional, realiza os exames aí admissionais sem nenhum tipo de suporte adequado com relação a quais exames que aquele colaborador tem que fazer. E, de fato, isso é importante, o profissional de segurança do trabalho saber o que ele tem que verificar no PCMSO. O PCMSO é um documento que é atribuição do médico do trabalho, a elaboração. Ele que é o profissional que vai usar aí esse programa aí de acordo com o programa de gerenciamento de riscos. Então, o programa de gerenciamento de risco é o que vai dar base para elaborar o PCMSO. Algumas empresas elaboram o PCMSO sem ter o PGR ali e às vezes deixa para trás alguns riscos que poderiam, de fato, levar a outros tipos de exames aí que o colaborador teria que fazer. Então, o que é, de fato, esse programa de controle médico e saúde ocupacional? Ele é previsto de acordo com a NR7 e qual que é o objetivo desse PCMSO? Monitorar e preservar a saúde dos trabalhadores. E como é que a gente vai fazer essa preservação da saúde dos trabalhadores? O PCMSO é um documento voltado à saúde. A preservação da saúde também é importante a gente deixar claro que não é apenas exame, que é muito comum as pessoas entenderem e acharem que o PCMSO é para fazer o exame. Não. É o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ou seja, se eu tenho riscos no ambiente de trabalho e esses riscos são identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai me dar o norte para elaborar o PCMSO, o médico do trabalho, no caso, é importante deixar isso bem claro que o médico do trabalho é o responsável por elaborar esse documento. Nenhum outro profissional tem essa atribuição. Não pode ser um médico clínico, por exemplo, que elabora, tem que ser um médico do trabalho. Então, esse programa visa prevenir doenças ocupacionais, monitorar a saúde dos trabalhadores, detectar ali de forma precoce agravos à saúde. Então, ou seja, se eu tenho um exemplo que a gente pode citar, dentro do programa de gerenciamento de risco, detectou lá o risco de ruído. Então, dentro do meu programa de controle médico e saúde ocupacional, provavelmente muito claro que o médico vai indicar um exame de audiometria para aquele colaborador. Eu tenho risco, por exemplo, exposição a poeiras ali acima do limite de tolerância. O médico pode indicar ali um exame de espirometria, um exame de raio-x, geralmente para atividades em altura, atividades em ambientes confinados, vai se prescrever ali no PCMSO o exame de eletrocardiograma, eletrocefalograma. Então, isso é atribuição do médico do trabalho, ele que é o profissional habilitado para estar fazendo essa relação de exames ali complementares dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional. E onde que entra o profissional de saúde e segurança do trabalho? No apoio aí na elaboração do PGR, na verificação, às vezes junto com o médico, nessa questão dos riscos, e principalmente na interpretação do programa de controle médico de saúde ocupacional, de verificar quais exames que vai ser feito por função, e verificando quais exames, ter um cronograma adequado, além dos exames, o programa de saúde que vai ter, o plano de ação dentro do PCMSO, quando você é um profissional de alguma empresa ou organização que tem ali o PCMSO implementado, é fundamental ter ali o profissional de segurança fazendo a verificação
dos exames que devem ser realizados. Ou seja, saúde, prevenção e acompanhamento contínuo. Isso é fundamental dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional. Quem que é obrigado aí a ter o PCMSO? Toda empresa que possua empregados regidos pela CLT deve implementar esse PCMSO, independente do porte ou grau de risco, que é sempre a orientação que a gente passa. Por quê? É uma orientação, por mais simples que seja a atividade, é importante ter a avaliação de riscos no ambiente de trabalho e o acompanhamento do médico para determinar quais exames que vai ser feito, que vai ser realizado. Então, a coordenação desse programa é exclusiva do médico do trabalho. E aí temos lá a comparação, né? O PCMSO vezes o PGR. Como eu falei no início, o PCMSO ele deve ser elaborado com base nos riscos identificados no programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, essa integração que tem entre o PGR e o PCMSO, ela é fundamental para ter um monitoramento da saúde direcionado à exposição de riscos que cada função vai ter ali dentro da empresa. Então, onde existe risco, o PCMSO atua monitorando ali a saúde e relacionando, né, a ela a questão principalmente dos riscos que tem dentro do ambiente de trabalho. O Venilson, daqui a pouco eu vou estar respondendo as perguntas. O Venilson está perguntando aqui se vale a pena mudar de técnico em segurança para auxiliar, me oferecer uma vaga. Olha, Venilson, isso aí vai depender muito se você já atua como técnico, você vai entrar como auxiliar, vai depender muito, você tem que colocar na balança aí. Por exemplo, às vezes você vai entrar como auxiliar numa empresa que pode proporcionar um crescimento ainda maior do que como técnico onde você está hoje, se ela tem um plano de carreira, as condições de trabalho, as bases também de salário que vai te oferecer, mas principalmente as condições e oportunidade de crescimento. É isso que você tem que colocar na balança. Se dentro dessa empresa, às vezes você vai entrar como auxiliar, mas tem um direcionamento para você depois crescer dentro da empresa, e dentro da empresa que você está como técnico, você não tem essa oportunidade, às vezes dá um passo para trás, vale a pena sim. Então, é isso que você tem que colocar na balança, né? Falar assim, de bate-pronto, sem saber o que é a proposta, que tipo de empresa que é, da onde que você está indo, saindo para onde você está indo, é mais difícil, tá? A Daiane Muniz está falando que frentista, acabou de acidentar no trabalho e seus chefes estão ajudando, né? Te ajudando pelo que eu estou vendo. Tem que fazer a comunicação de acidente. Eu não sei se você vai afastar, vai ter um afastamento ou não. Verificar o período de afastamento, fazer investigação de acidente também. A empresa tem que fazer esse papel aí de investigação para não voltar a acontecer e principalmente a abertura da CAT. Tá? Com relação ao programa de saúde, programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, ele tem aí uma estrutura básica que a gente tem que seguir, por exemplo, planejamento anual. Todo programa ele tem que ter ali a definição de metas estratégicas, tá? Obrigado, Venils, pelo presente que você enviou para a gente aí, muito obrigado, show de bola. Então, essa definição de metas estratégicas para o ano, que é o planejamento anual, o que vai ter ali dentro da empresa, quais as ações no decorrer do ano que a empresa vai implementar, pensando sempre na promoção da saúde. Tem que ter uma estratégia de acompanhamento também, o monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores. Como que a gente faz isso? Os exames periódicos, certo? Quais exames que eu vou ter para definir esse monitoramento? O médico do trabalho vai definir de acordo com os riscos. Essa definição dos exames, seleção de exames ocupacionais necessários, é sempre importante ressaltar que isso é de acordo com os riscos. Okay? E o médico, por isso que ele tem que usar como base o programa de gerenciamento de riscos. E essa interação entre médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança,
consultoria ela tem que acontecer. Uma estrutura também importante aí dentro do PCMSO é a avaliação dos resultados, ou seja, análise e interpretação de dados coletados. Resultado de exames complementares, por exemplo, o médico tem que avaliar para deixar dentro do prontuário do funcionário, a verificação, né, se ele está apto ou não para estar fazendo aquela atividade de acordo com esses exames complementares. Quando nós falamos, por exemplo, dos exames ocupacionais, nós temos aí os exames quando o funcionário vai entrar na empresa, o exame admissional, não pode entrar, o colaborador não pode começar sem ter esse exame, né, dentro da empresa, ele é mandatório, antes de começar essas atividades, ele tem que fazer esse exame admissional. Às vezes algumas empresas colocam o colaborador para trabalhar sem fazer esse exame, é um erro, e isso pode gerar multas altíssimas aí para as empresas. Então o exame admissional é antes do colaborador iniciar suas atividades. O exame periódico é o exame que o colaborador basicamente faz todo ano. Tem algumas empresas, né, que, de acordo com o PCMSO, empresas mais administrativas, esse exame pode ser até bienal, de 2 em 2 anos. Mas a periodicidade ali é definida dentro do programa de controle médio de saúde ocupacional também. Tem o exame também de retorno ao trabalho, é quando o colaborador está afastado das suas atividades, aí por mais de 15 dias, ele, antes de voltar para as atividades, ele tem que passar pelo médico do trabalho, para ver se ele tem condições aí de estar fazendo suas atividades. O exame de mudança de risco, anteriormente era chamado de mudança de função, né? Quando, por exemplo, o colaborador trabalha como operador de produção, vai mudar para operador de empilhadeira. Ele é a mudança de função e ele tinha que fazer outros exames. Agora, quando o colaborador ele vai passar de uma função para outra, mas o risco é o mesmo, ele não precisa mais fazer o exame. Agora o exame, ao invés de ser mudança de função, é mudança de risco. Então, se o cara trabalha, por exemplo, o colaborador trabalha lá como operador de máquinas 1, ele vai passar para o operador de máquinas 2, que geralmente é só questão de salário, que tem diferença, não tem diferença de risco, ele não precisa fazer esse exame mais de mudança de função. Só se tiver diferença no risco. E também o exame demissional, que é o exame, né, quando a pessoa é demitida, quando ela sai da empresa ou pede demissão, ela tem que fazer esse exame demissional. Todos esses exames têm que estar vinculados aí aos riscos da atividade. O Venilson está perguntando como funciona essa relação de exame em empresas terceirizadas que funcionários em atividade de perigo. Olha, o exame de empresas terceirizadas, todas as empresas terceirizadas também, o Venilson, tem que ter o PCMSO, e o PCMSO que vai dar a diretriz de quais exames que essa empresa vai fazer. Então, sempre, independente se a empresa é terceira, se é quarteirizada ou não, a empresa que vai prestar o serviço tem que ter o seu PCMSO. E assim, é importante entender que às vezes a empresa vai prestar serviço e o PCMSO dessa empresa é de outro lugar, da área mais administrativa, ela vai prestar serviço na indústria. Os riscos são diferentes. Então, esse PCMSO, ele tem que ser elaborado de acordo com os riscos que o colaborador está exposto naquele ambiente onde ele vai prestar serviço, seguindo o PGR também, que tem que ter o mesmo caminho. Ok? Obrigado pela pergunta, pela participação. O ASO, que é o atestado aí de saúde ocupacional, é um documento que vai comprovar ali a aptidão ou a inaptidão, porque o funcionário aí, quando ele faz o exame, ele pode estar apto ou inapto, certo? Então, o que o médico, antes de emitir esse ASO, de assinar, ele tem que verificar? Os exames complementares, né, fazer o exame clínico, anamnese do colaborador ali, verificar toda essa questão para a emissão do ASO sendo apto ou inapto. O ASO é o resultado do PCMSO, não o PCMSO em si. Ou seja, o ASO ele vai estar de forma resumida ali, é o atestado de saúde ocupacional. O que eu vou ter no ASO? Vou ter os dados do colaborador, que são de acordo com a NR7, né? Nome, CPF, as características, idade, função. Dentro da NR7 tem todos os requisitos que tem que ter no ASO. Quais riscos que ele está exposto tem que estar no ASO também. E quais os exames que vai ser feito para aquele colaborador
que foi feito pelo aquele colaborador ali, tanto clínico como complementares, com as datas ali. Então, o ASO, o médico, antes de emitir esse ASO, ele verifica todos aqueles exames complementares, que vai estar ali já resumido dentro do atestado de saúde ocupacional. Então, de forma bem prática, com relação a esse PCMSO, é um documento que tem que ser usado como uma ferramenta de gestão da saúde dentro da empresa, e não apenas como um documento para cumprir a forma legal ali dentro da empresa, né? A parte legal, a parte de legislação. Muitas empresas, eu quero PCMSO e coloca na gaveta. Tem que ter esse monitoramento, tem que ter, de fato, esse planejamento anual das ações dentro desse programa. Alguns exemplos práticos que a gente pode falar. O que seria esse PCMSO na prática? Acompanhar os afastamentos. Por que está tendo aqui tanto afastamento na empresa? Quais tipos de afastamentos que está tendo? Eu tenho um controle? Quais as áreas que está tendo mais afastamentos? Porque se eu tenho uma determinada área, tem muitas pessoas tendo problema ali de coluna, por exemplo. Então, tem que fazer uma avaliação no ambiente de trabalho ali, uma revisão no PGR, para ver se não tem nada daquele ambiente que está ali causando esse tipo de doença ocupacional. A questão da análise de tendência de adoecimento também. E apoio às ações preventivas. Então, tudo isso tem que ser verificado. Tudo que é relacionado à saúde, esse monitoramento, ele tem que acontecer. Os atestados, quais tipos de atestados que estão chegando dentro da empresa, quais os CIDs, quais os tipos de doença que está tendo aqueles colaboradores, se está relacionada ao ambiente de trabalho, se não. O absenteísmo, por que está tendo muito absenteísmo, às vezes é o próprio ambiente ali, por isso tem que ter apoio às ações preventivas dentro do PCMSO. Quais os principais erros que a gente enxerga hoje no PCMSO? Alguns exames que são realizados sem vínculo com os riscos, ou seja, eu tenho às vezes exames que são realizados e não tenho risco para aquele exame, ou às vezes eu tenho falta de exames que deveriam ter de acordo com o risco que tem dentro do PGR. Não analisar os resultados coletivos, também muito comum. Tratar o PCMSO como um documento isolado, ele tem que fazer parte dos programas da empresa, do sistema de gestão, e às vezes ele não é integrado com o programa de gerenciamento de riscos. As empresas às vezes não tratam de forma isolada, e às vezes você não tem vínculo nenhum o PGR com o PCMSO, o que é um erro grave. Então, as responsabilidades de tudo isso, o empregador ele tem que garantir essa implementação do PCMSO, ele é o responsável, ele tem que entender, passar para um profissional habilitado a responsabilidade, que é o médico do trabalho. O médico do trabalho, de fato, ele vai fazer essa coordenação do programa de controle médico e saúde ocupacional. O setor de SST, saúde, segurança do trabalho, engenheiros, técnicos de segurança, integrar ali o PGR com as ações preventivas, e o colaborador, o trabalhador, participar e informar suas condições de saúde. Ele tem que entender que tem um programa dentro da empresa, que a participação dele é muito importante, ela é fundamental. Então, esse PCMSO ele é essencial para proteger a saúde do trabalhador quando é feito de forma adequada, identificando ali riscos invisíveis e fortalecendo a prevenção dentro das empresas ou organização. Então, ele protege a saúde do trabalhador, identifica riscos invisíveis e fortalece a prevenção dentro das organizações. Não existe segurança sem o cuidado aí com a saúde. O programa de controle médico de saúde ocupacional é fundamental e ele deve ser elaborado, integrado com o PGR, com os riscos, interagindo ali o setor de segurança do trabalho com medicina na figura do médico do trabalho, para que você consiga fazer uma gestão efetiva da saúde dos trabalhadores aí dentro das empresas ou organização.